Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar do tema número 7, ainda dentro daquela temática identidade. Hoje nós vamos falar sobre minhas fontes de significado e sentido da vida, dentro desse projeto de vida que a gente tem construído nessas últimas aulas. Hoje a gente entra nesse mundo mais introspectivo, minhas fontes de significado e sentido da vida. Vamos prestar atenção na aula de hoje. Gente, a educação interdimensional, ela busca trazer para a gente uma educação em tempos atuais, moderna. Isso surgiu com Antônio Carlos Gomes da Costa. Ele trouxe esse tipo de educação como realidade para o nosso país e traz uma educação baseada não apenas no cognitivo, que era o que a educação se baseava, só na questão do cognitivo, do aprender a fazer as coisas de uma forma mais mecânica. Hoje a gente valoriza as outras dimensões do ser humano dentro da educação. É o que a gente chama de educação interdimensional. Isso é muito comum nas escolas em tempo integral, mas hoje também tem se expandido para as escolas em tempo de jornada ampliada, que é o nosso caso, com a sexta aula e com essa introdução da disciplina de projeto de vida. Gente, esse cognitivo, ele passa a ser repensado em 4 dimensões. Não é só a mente que é importante na educação, mas essas 4 dimensões. A dimensão logos, que é o pensamento, a razão e a ciência, que está envolvido com a mente. A dimensão pathos, que é a afetividade, a relação consigo e com os outros. A dimensão eros, que são os impulsos e a corporeidade. E a dimensão mitos, que é a relação com a vida, a morte, o bem e o mal. É nessa dimensão, mitos, que a gente vai focar a aula de hoje. Gente, o primeiro texto, ele fala sobre diferentes sentidos da vida. Vamos ler esse texto juntos? Criamos um modelo de mundo que supervaloriza quem tem e não quem é. E nessa luta pelo poder, os valores e princípios que regem a relação humana, como afeto e respeito pelo outro, são deixados de lado, causando o que Antônio Carlos Gomes da Costa chama de crise de uma época. Ao mesmo tempo em que se vive essa crise na relação humana, existem pessoas que se movimentam contrariamente e buscam outro sentido para suas vidas, ativando a dimensão transcendental inerente à sua natureza. No plano da relação com a dimensão transcendente da vida, registra-se uma grande fome de sentido existencial. Pessoas, grupos, comunidades e organizações de todo tipo cada vez mais se empenham na busca de novas fontes de significado para o seu ser e o seu fazer neste mundo, isto é, para a sua presença entre os homens de seu tempo e de sua circunstância. A gente vê nessa foto o homem em meio a esse cosmos, a essa grande imensidão que é o universo. O mitos, que é essa relação da gente com a vida, a morte, o bem e o mal, tem algo muito maior dentro das nossas limitações. Como é que a gente se relaciona com tudo isso que existe aí fora? É muito importante a gente pensar. Gente, qual é o sentido que a gente atribui à vida? Aí eu pergunto a você, qual é o sentido que você atribui à sua vida? Quem sou eu? Lembra dessa pergunta? Foi a nossa primeira aula. Quem sou eu? Você já se descobriu nessa formação de identidade? Você já olhou para o espelho, espelho meu? Você já fez a sua caricatura com a sua família que a gente pediu nas últimas aulas? Gente, na aula de hoje a gente vai falar sobre poder, valores e princípios. Para que a nossa vida tenha sentido, a gente tem que se dar bem, se relacionar bem com esses 3 nomezinhos. O poder, os valores e os princípios. Vamos refletir. Quem eu sou e quem és? Quem sou eu? Quem és a outra pessoa? Quem é você? Então essa pergunta
é muito importante para refletir esse texto que a gente acabou de ler e refletir essa dimensão, o mitos, tá? O poder dos valores e os princípios são importantes para que a gente possa entender como a gente vai construir a nossa identidade. Não é construir a identidade de qualquer jeito. A gente tem que entender o que é um poder, o que são os valores e os princípios. E a gente aprende isso principalmente numa relação social chamada família. Mas também aprendemos isso numa relação social chamada escola, né? Nos nossos grupos sociais também, só que muitas vezes de uma forma equivocada. O afeto e o respeito devem sempre estar dentro dessa relação de poder, de valores e de princípios, para que essa crise de uma época tenha fim. A gente está numa crise, a gente não sabe o que é mais a relação de poder, nem com o outro, nem com a natureza, nem com o universo, né? O ser humano ele só quer ter poder, mas ele não pensa no que isso pode causar para o outro e para o universo, para a natureza, por exemplo, né? Tem uma crise de época. Quais são os valores que estão regindo as nossas relações com os outros, né? E com a natureza e com o universo? Quais são os princípios que a gente tem trazido como ser humano? Então, isso é muito importante da gente parar para pensar, porque a gente está numa crise de uma época. A gente entra aí numa dimensão chamada transcendental. A gente perdeu o valor com a morte, por exemplo. Eu estava vendo uma reportagem esses dias que o repórter falava que a gente não tem mais, acho que não foi nenhum repórter, foi algum religioso, dizer que a gente não tem mais aquela relação do transcendental com a morte de alguém. Antigamente, numa cidadezinha, quando alguém morria, né, as rádios paravam, o comércio fechava quando o enterro passava. Hoje em dia, quantos têm morrido nessa pandemia de coronavírus, a gente nem liga, né, para as pessoas que morrem. Então, essa relação com o transcendental, a gente tem perdido, né? Então, essa dimensão do mitos, da morte, da vida, do bem e do mal, a gente tem deixado de lado. Isso tem tornado o ser humano uma pessoa cruel, uma pessoa muito mesquinha com o outro, né? O questionamento é, qual é o sentido da vida? Por que a gente está aqui? É só para escravizar o outro, para fazer o mal? A gente tem que repensar nesse tipo de atitude que nós temos na nossa identidade. Vocês vão ver um vídeo, tá? Qual o sentido da vida? O link eu coloco na aula, tá? Mas está o link aqui também, mas vai lá no Google Sala de Aula para vocês, que traz o depoimento de pessoas de diferentes lugares. Todos os lugares do mundo, tem gente de todo canto falando, tá? Pessoas com culturas religiosas diferentes, tem gente lá que é macumbeiro, tem gente que é espírita, tem gente que é católico, que é protestante, tem gente que é hindu, tem gente de todo tipo de religioso, tá? Sobre o sentido que eles atribuem à vida. Então, cada um vai falar sobre o que eles acham que é a vida e a morte. Preste atenção nesse vídeo e a gente vai fazer algumas perguntas sobre ele, tá? O vídeo é esse daqui, ó, Sentidos da Vida, 7 bilhões de outros. O link está aqui, mas também vai estar no Google Sala de Aula. O vídeo ele tem cerca de 25 minutos, tá? Mas vocês vão dar ênfase especial a esses minutos. Eu quero que vocês escrevam no caderno o que é que o primeiro depoimento da pessoa que vive na França ela fala sobre a vida e a morte. Depois, no minuto 1 e 22, a pessoa que vive em Los Angeles, anotem também o que ela fala. A da França, a do Iêmen, do Japão, Egito, Romênia, Taiwan e Mali. Então, deem ênfase no que eles falam. Vejam se tem alguma relação de igualdade ou é muito diferente o testemunho deles. Mas vejam o vídeo todo, tá? Sobre o vídeo, existe um ponto de vista religioso que aqui, na nossa aula, não é o centro. A gente não está aqui querendo falar de religião, tá? Por quê? Falar de vida e morte é muito mais transcendental do que falar de religião. É um ponto que a gente precisa observar nesse vídeo. Porque pessoas de várias religiões falaram a mesma coisa, talvez, ou coisas bem diferentes.
Ser feliz e realizar os sonhos e planos é uma meta, tá? A gente vive para ser feliz e para realizar os nossos sonhos e os nossos planos. O vídeo em si, ele trouxe um questionamento para você. Você achou ele interessante? Por quê? Dá comentário sobre o vídeo. Segundo, sobre os depoimentos. As opiniões das pessoas eram distintas, diferentes ou eram todas iguais? 3. Sobre religião e lugar. Você acredita que a religião ou lugar que a pessoa vive influencia na sua maneira de sentir a vida? Por quê? 4. Você se identificou com alguma opinião? Se sim, qual? Com qual pessoa que vivia onde, né? Por que você acredita que houve afinidade? Apesar de você ser de outra cultura. Você está no Brasil, essas pessoas nenhuma está no Brasil. 5. Não gostei. Algum depoimento te incomodou ou foi contra aquilo que você acredita? Se sim, qual? Tá? Gente, a aula de hoje ela é bem simples. É isso, né? Sobre vida e morte. Vocês vão se deter muito no vídeo. Mas eu queria avaliar a aula de hoje, que vocês fizessem também essa avaliação comigo. Você conseguiu compreender o que é um ser transcendental? Né? Sim ou não? Conhecer a opinião de diferentes pessoas é relevante para construir a sua identidade? A gente está construindo, nessa primeira etapa de projeto de vida, a identidade. Conhecer o que os outros acreditam sobre as coisas é importante para essa identidade ser bem feita, bem construída. Você percebeu opiniões antagônicas nessa aula de hoje que não condizem com aquilo que você acredita? Tá? Se sim, lembre que cada pessoa é um mundo. A gente não precisa acreditar no que o outro acredita, mas precisamos respeitar. Isso é muito importante. Aspectos religiosos e culturais interferem na forma de se conectar aos mitos. Sim, né? A gente já deve ter respondido isso, sim. Então, quando a gente se conecta com o transcendente, alguns vão chamar esse transcendente de Deus, outros vão chamar de forças da natureza, outros vão chamar de Alá, né? Então, cada um se conecta de uma forma diferente, mas isso não significa que eles estão se conectando com outra coisa, né? Só chamam de forma diferente. É uma dimensão que a gente chama de transcendental e que é importante nessa educação interdimensional que a gente falou no início da aula. Gente, o que impulsionou que isso acontecesse foram as ideias do iluminismo, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. Fizeram com que o ser humano buscasse tanto essa liberdade, igualdade e fraternidade que hoje a gente infelizmente tem perdido. A gente buscou tanto liberdade que a gente hoje está tão liberto que a gente esqueceu do outro, muitas vezes. Então, esses ideais de iluminismo precisam ser, muitas vezes, revisados para a gente na nossa cotidiana, para a gente viver uma liberdade com igualdade e sendo fraternos. A razão, a ciência e a técnica também entram dentro dessa avaliação da aula de hoje, numa relação consigo mesmo, que a gente chama de solipsismo, tá? Ansiedade e medo, a gente vive esses 3 momentos. Solipsismo, pesquise o que é, tá? A relação com os outros, a gente é muito individualista e vive uma competição, a gente tem que ser melhor que o outro, isso não é uma realidade, tá? Não deveria ser, é uma realidade, mas não deveria ser. A relação com a natureza, a gente tem causado desequilíbrio, a gente vê aí nas reportagens nesse coronavírus, como a natureza está se organizando, os animais nas ruas, né? Os canais de Veneza com golfinhos, com peixes, né? Um cardume de peixes que apareceu aqui no litoral pernambucano, que muito tempo não se via por causa da poluição. Então a gente tem que parar de poluir o ambiente, né? A gente está causando desequilíbrio na natureza. E a relação transcendental. A gente vive uma crise de sentido. Muita gente não sabe para que existe, porque está aqui na Terra. Você muitas vezes não sabe para que está aqui, né? A perda de respeito pela dignidade e a sacralidade da vida. A gente não vê mais o outro como um sagrado, se mata por qualquer motivo, não se liga para a morte do outro, não é importante para a gente o porquê o outro morreu, ou porquê aconteceu aquilo. A gente está nem aí para o outro ser humano que é gente como a gente, tá certo? Gente, a gente está na quarentena,
Até mais, tá? Fique em casa e se precisar sair, use máscara.